Fala, empresário e pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, um podcast criado exatamente para falar sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo bom negócio começou com uma grande história. Então convido vocês aí a tomar seu assento aí, sentar realmente, pegar sua Coca-Cola, seu suco, sua água, fazer uma pipoca para que você possa acompanhar esse episódio que está realmente muito bom. É um episódio que eu estou com duas pessoas aqui maravilhosas e a gente vai falar sobre empreendedorismo, dicas de gestão, o que elas fizeram, quais foram as estratégias que elas adotaram na empresa que tem tido resultado. Então eu estou com um case de sucesso e eu queria convidar você é o meu convidado especial para participar e assistir esse podcast que com certeza vai contribuir para o seu crescimento. Beleza? Então, sem mais delongas, queria que você realmente aí não piscasse demoradamente para que você não perca nenhum detalhe do que a gente vai conversar hoje, beleza? Hoje estou aqui com o pessoal do Ateliê da Tatá, essa dupla dinâmica aí que eu gosto de graça, então estou aqui com minha amiga Thalita, estou aqui com a irmã Ceissa. Queria dizer a vocês que vocês são muito bem-vindas, agradeço demais ter aceitado o convite e é um prazer para o Lucre Mais, nosso podcast, poder receber vocês duas aqui nessa noite. Boa noite e agradecemos demais o convite. É um prazer estar aqui, né, para contar um pouco da nossa história, de como começou. Show de bola. Também quero agradecer pelo convite, José, pela honra do convite, né, que poderia ter convidado outras pessoas, mas aprove hoje, né, estarmos aqui. E queremos, esclarecer algumas coisas sobre empreendedorismo, o quão importante é e também o quão desafiador também é. Pessoal, então já deu para entender aí que o papo vai ser bom. Uma coisa é você apenas ler informações sobre o que é empreender, outra coisa é você viver na prática. Então, você poder aprender dicas, pegar dicas, insight com pessoas que estão empreendendo no dia a dia, estão ali realmente lutando, traz toda uma diferença, faz toda uma diferença porque você aprende de forma mais didática. Então, hoje a gente vai fazer esse bate-bola aqui, trazendo algumas perguntas para falar sobre a empresa, como foi que a empresa foi constituída, né? Como ela começou, o que vocês idealizaram, enfim, tem muita coisa boa pra gente conversar, pra gente assistir e a gente também anotar. Pega teu papel e caneta aí e vamos que vamos. Meninas, então, como é que surgiu a empresa? Qual foi a ideia que vocês tiveram? Como foi que essa empresa ela surgiu na realidade? José, a nossa empresa ela começou de uma forma muito simples. Eu trabalhava para mim mesma e Thalita trabalhava Menor aprendiz. como menor aprendiz. E eu surgiu a necessidade de eu ter uma pessoa para trabalhar comigo. E fiz o convite para ela, despretensiosamente, porque ela era muito jovem, eu acreditava que não ia dar em nada, mas enfim. E ela começou a se ingressar nesse ramo também comigo, e ela viu a necessidade de me ajudar, não só na parte do trabalho, mas também financeiro. Aí ela começou a pesquisar, aí começou a olhar, ver nas internet e me mostrou, disse: mãe, olha isso aqui". Eu disse: "O que é que tem? O que é que a senhora acha de da gen começar a fazer isso aqui?". Ela disse: "Bom, você já tem tudo, tem as máquinas, tem a mim que sei fazer modelagem, que sei fazer medidas, e se você quiser eu estou aqui para lhe apoiar". Aí ela começou, não foi que fez o Instagram. A gente começou a fazer o Instagram, porque a princípio eu achei bonitinho o ramo hospitalar, as roupas em si. Mas também acho que vai atrair um público muito bom. E a área da saúde é um público que está sempre em alta. Tem sempre gente se formando. A área do profissional da saúde nunca tem baixa. A gente sempre que sabe que vai estar sempre aumentando. E a gente conseguiu desenvolver o nome. Não foi difícil, né? Pensar no nome Ateliê da Tatá. A gente fez uma logo lá bem, assim, praticamente na rasura, assim, bem básico mesmo. Mas deu certo e depois foi aprimorando. Mas a princípio foi isso. A gente começou também para mim ajudar mãe a pagar a faculdade. Porque quando a gente fez os cálculos lá, ia ficar um pouco pesado. Ao tamanho. Então, vamos realmente começar a empreender para que a gente consiga pagar a faculdade sem estar um peso tão grande para a senhora na responsabilidade financeira. E começou em março de 2019 e foi dando muito certo. Eu acho que nem a gente esperava, né, que fosse indo a passos tão largos o crescimento. Que massa. Pra galera que tá em casa, só pra eles poderem se situar, né? O Ateliê da Tatá hoje vende basicamente o que, pra eles poderem entender? Vende pijamas hospitalares, jalecos, porta-jaleco, as necessaire, que sai bastante, scrunchies, que é os acessórios de cabelo, turbante também. Mas o carro-chefe mesmo são os nossos scrubs.
Massa, massa. Fiz essa pergunta porque aí para o pessoal poder já entender o que vocês vendem, né? Qual é o público que você já mencionou, essa parte hospitalar. Isso. Então a ideia de empreender começou exatamente dessa estratégia de como equilibrar o financeiro, né? E também algo que vocês já gostavam, Já porque vocês dominava, já né? dominavam, É. inclusive, né? Massa, massa. E aí, como foi que vocês começaram esse processo de venda, né? Vocês, tipo, já tinham um local, um mega local, já estava tudo pronto ou foi um passo atrás do outro? E como é que foi esse processo? Não, não foi. Começou no meu espaçozinho que eu tinha pequenininho, que numa galeria, né? Não, numa galeria no centro, que eu costurava sobre medidas. Aí eu pedi para ela: "Faça o Instagram e comece a publicar". E demorou acho que um mês e meio para vender o primeiro. E da onde surgiu o dinheiro, a verba, Sim. para poder fazer o primeiro pijama. Botei a mão no bolso. "Mãe, eu consegui vender o primeiro. E agora como é que eu faço para costura, para confeccionar?" Eu disse: "Tem que comprar". "Como? Você não tem nada?" Eu disse: "Mas eu tenho". Aí eu peguei o dinheiro, dei para ela e a gente começou comprando só a metragem de cada pijama. De cada pedido. Não tinha o capital para isso, entende? Aí foi quando ela vendeu o primeiro que postamos, ela postou no Instagram, só baixou a primeira meta, fazer a propaganda. A dificuldade, na verdade, é vender o primeiro. Quando vendeu o primeiro, aí vendemos para uma médica, né? Ainda lembro a cor, foi um conjunto azul royal. Sim. E ela não fez o pagamento pra me comprar o tecido, vamos dizer assim, porque como era, tipo assim, novo o Instagram, ela disse, não, vou ver se é um golpe, então eu só vou Sim. pagar quando eu receber. Disse, não tem Perfeito. problema. Aí ela Verdade. mandou as medidas, a gente tirou, confeccionou, bordou, nem bordou, que a gente nem bordava, né, no início. Aí a gente entregou, ela gostou, fez propaganda e começou a chegar os Caraca. pedidos. Então, assim, eu acho que já quebra um primeiro paradigma, porque às vezes o pessoal acha assim, não, para eu investir eu tenho que ter um capital, uma reserva gigantesca, né, para eu poder investir. Eu acho que, assim, faz parte do processo, caso você tenha, vai facilitar, mas não quer Sim. dizer que você só pode empreender se você tiver esse capital, né? Não vai impedir, né? Para início. É, não vai impedir. Eu acho que empreender é se arriscar. Você não pode ficar no e se, só se arrisca. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, tenta de novo. Uma hora vai dar certo, principalmente se a pessoa tiver um foco. Se você tem um foco naquilo, se você sabe o que você quer, eu acho que fica tudo mais fácil. Mas se você fica tirando para todos os lados, você vai ficar só andando em ciclo. Você não sabe o que você quer, você não sabe onde quer chegar. E a Verdade. princípio era só realmente para pagar a faculdade. Só que aí foi crescendo numa proporção que a gente viu que não ia ser só uma renda extra, ia ser o nosso foco principal realmente de renda. Então disse, não, vamos tirar essa imagem que a gente tem assim de lojinha, de algo assim pequeno, porque primeiro a gente também tem que valorizar o nosso negócio para que as Perfeito. pessoas de fora também tenham essa mesma visão e valorizem. Mas basicamente foi isso, né? Cresceu assim bem rápido até. Eu Porque muita acho, gente demora um pouquinho, mas eu senti que a gente deu um boom rápido devido ao boca a boca. eu acho que inclusive o que você falou, né, sobre essa questão de você ter uma clareza de onde você quer chegar, mesmo que a gente não saiba como vai ser os resultados. Mas é Sim. por isso que a gente usa uma ferramenta muito potente que chama-se fé, né? É. É a gente realmente entregar na mão do Senhor e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor guie os meus passos, porque realmente, como a gente conversou e você falou, se a gente não souber o que a gente quer ou para onde a gente quer ir, realmente fica complicado, Perdido. né? A gente fica perdido. E aí, quando a gente fica perdido, a gente, como você bem falou, acaba atirando, arriscando para todo lado e perdendo o foco. Então, você acha, na sua opinião, Thalita, que manter o foco foi algo que foi essencial para o início? Essencial, com certeza. Porque a gente não ficou, mas vamos também empreender nesse outro ramo. Vamos focar em outra coisa. Não, a gente vai focar agora somente nos scrubs, em como vender, como divulgar. E a gente sempre prezou muito pela qualidade da costura. E era algo que quando a gente entregava para os clientes, o feedback era sempre o mesmo. A qualidade dos pijamas de vocês, eu nunca vi. Porque sempre entregavam Top. assim, descosturado, a gente mandava a tabela das medidas, chegava lá com a mesma medida para o cliente, e nas outras lojas não. Elas oferecem uma medida e chegava lá um pijama com 5 dedos menor, ou com 5 dedos Entendi. maior. Então nunca cumpriam assim o que eles prometiam. Então a gente sempre recebeu esse feedback muito positivo em relação a entregar o que a gente prometeu. No prazo e com a mesma medida da tabela. É, No prazo. É o que valorizou muito o nosso negócio também, o compromisso com o cliente. o compromisso é. Na data que o cliente, a gente fechou com o cliente, que a gente, né, tem 10 dias lá atrás, né? Hoje não, é que tem menos tempo. Então, assim, eles também fazem esse feedback. Se eles disserem que entrega tal dia, eles entregam.
Aí o pessoal já chegava no WhatsApp dizendo isso: "Não, mas porque fulano comprou aqui, me indicou, e o Diz que chegou no prazo. e a qualidade é muito boa". Então isso foi nos dando cada vez mais, eh, Mais força, né? para continuar naquilo que a gente estava fazendo. Por mais que os bastidores, como você tinha dito antes, por mais que seja muito desafiador, mas o feedback é aquilo que nos dá força, sabe, Verdade. a fazer aquilo que a gente quer. E a gente também tem que amar o que faz. Não ver o que o outro está fazendo e deu certo. Não, será que eu me sairia tão bem fazendo isso que fulano está fazendo? Não, você tem que saber o que você quer, o que você gosta. E fazer com Essa excelência. junção das 2 coisas e fazer isso com excelência, na verdade, hein. É porque quando a gente vê as pessoas empreendendo, né? A gente tem agora, acho que eu vou dividir aqui, tem duas visões. Uma de quem só vê a pessoa empreendendo e acha que é tudo muito fácil, né? Que era o que a gente tava conversando. Acha que não tem desafio, acha que não tem luta, acha que é tudo, você tá rica, você tá rico, né? Você está rico. E na realidade a gente sabe que não é assim. E quem empreende, aí já tem uma outra noção, porque vê que realmente é desafiador, né? Que são noites mal dormidas, é preocupação, né? Gerir equipe, enfim, despesas, então assim, impostos, são coisas que realmente torna essa questão de empreender, que é muito belíssimo, um pouco mais É difícil difícil. e desafiador, né? Mas faz parte do processo, é como você falou. Então, quando as pessoas focam realmente só em, não, fulano tá ganhando, eu vou abrir aquele negócio lá. Aí depois, não, mas fulano ali também tá dando certo, eu vou abrir aquele negócio. Então, acaba que as pessoas talvez não tenham a aptidão para aquilo, mas só tá indo porque viu que alguém tá empreendendo, tá tendo resultado e deu certo. Então, eu quero dar certo também. E nem sempre é assim. Eu acho que tem É um verdade. chamado, eu acho que tem que ter, é como você falou, tem que ter essa identificação, né? Você tem que realmente amar o que você faz. Uma outra pergunta para vocês, e a importância do Instagram para vocês, como é que foi? Porque eu entendi que logo no começo, né, irmã Ceissa já ficou ali para executar e disse, olha, abre um Instagram, Thalita. Então, tipo, a venda, ela veio do Instagram, o Instagram foi um canal, qual a importância dele para vocês? Desde o início, realmente começou com o Instagram. E eu sempre fui muito tímida. Até hoje sou, mas eu acho que eu tô até um pouco mais solta. Mas desde o início, eu tinha isso em mente, assim, se eu não aparecer, eu não vou vender. Então, eu preciso mostrar que é real, que não é fake. Então, eu preciso mostrar realmente minha cara. Ó, eu vendo pijamas e eu pegava um, mostrava na câmera, nos stories, e começava a falar das qualidades. A costura é impecável, o acabamento, as costuras são retas, a gente faz de acordo com a sua medida, que antes a gente fazia, né? A gente, blusa e calça pode ser de tamanhos diferentes, que isso também é um diferencial nosso. Que todas as lojas de scrub que a gente conhece, nenhuma faz blusa e calça de tamanhos diferentes. Sempre fazem o mesmo tamanho. Se você comprar a blusa M, a calça também vai ter que ser M. Mas com a gente não, tem esse diferencial. Você Que pode escolher massa, diferentes. Então massa. já é um grande diferencial desde o início. Mas o Instagram, assim, foi essencial porque a gente conseguia um público muito maior. Por incrível que pareça, eu acho que, vamos supor que a gente fazia 50 vendas no mês. 45 eram envios para fora do estado e 5 era para entregar na nossa região. E tinha mês que a gente nem vendia para nossa região, era só envios. A gente sempre começou conquistando os estados do Brasil, antes de conquistar até mesmo a região que a gente tem a loja física. Parece aquela história, né? Que a Bíblia até fala sobre o sangue. O santo de casa não faz milagre, né? É. Que na realidade não é a Bíblia que fala, mas é um ditado Um popular. ditado, E tem uma isso. passagem que fala um pouco sobre isso. Mas até parece realmente linkar com isso, porque às vezes a gente também tem muito desejo de empreender, investir onde a gente cresceu. Mas muitas das vezes a gente não se sente apoiado e acolhido É naquele valorizado. local, não é verdade? E aí você vai para um outro local e, no seu caso, né, até vender para outro estado ou estar em outra cidade, não sei. E o acolhimento parece que é diferente, né? Muito maior. Então é incrível isso, né? E olha que eles pagam até mais de um frete. Tem cliente meu, dependendo da região, que paga R$ 80 no frete e compra um conjunto. Tem clientes daqui que desistem da compra porque a entrega deu R$ 5 e é para o mesmo bairro. Ah, Agora eu mas acho deixa a que entrega é grátis. incrível, eu acho que é uma questão também de mentalidade, né? Eu Sim, acho que é bem complicado, porque é bem isso que eu falei. Às vezes você está num contexto onde todo mundo diz que torce por você. Mas isso. você decide empreender, ninguém compra de você. Ninguém pede o teu serviço, né? Eu digo isso porque são 20 anos quase que eu tô na área e assim, eu já enfrentei muitos perrengues também, né? O escritório está completando 10 anos então, de existência, então a gente tem é incrível como outras pessoas, às vezes, que nem te conhecem,
né, tem uma confiança e aquilo, poxa, é massa. Compra, divulga e Divulga, veste a compartilha. camisa. E a gente tem essa mentalidade, né? Não, como eu tenho muitos amigos da área da saúde, vai ser meus primeiros clientes. Eu conto nos dedos quem comprou e até mesmo divulgou. Mas hoje, como a gente já tá um pouco mais conhecido, né? Aí querem comprar, não, mas faz de um arroba, Tatá, a gente tem amigo de muito tempo. Aí você lembra logo do passado, né? Verdade, Tem essa verdade, parte do vamos revidar, mas não foi assim que também Cristo nos ensinou. verdade. Não, tudo tem um custo, a gente pode vender para você, ou deixa até a entrega grátis. Não sei, pode fazer alguma Ajusta, coisa né? assim, mas Sim. assim, fazer no No arroba, não dá. principalmente para alguém que não ali apoiou, sabendo que poderia apoiar de uma certa forma, né? Não que seja obrigado seu amigo a comprar de você. Verdade. Mas o mínimo que a gente espera de alguém que está próximo é que nos apoie compartilhando, não precisa nem comprar. Mas se você só compartilhar, só divulgar, fazer o boca a boca já vai ajudar demais. Demais, Mas demais. nem isso hoje em dia fazem, né? Parece que tipo assim, não, mas só cresceu porque eu divulguei, só É. cresceu porque eu ajudei. E eu acho que, tipo, essa questão é interessante, porque aí depois vem a você como se realmente tivesse vestido a camisa, né? E a gente sabe Sim. que não, né? Mas é aquela coisa, quando tudo tá bem, aí todo mundo quer sair bonito na foto, né? É verdade. Mas nem sempre é assim que acontece. E outra coisa, Thalita, sobre o Instagram, né? E aí vocês começaram a atender outros estados. Hoje tu tem noção não, claro. Hoje, quais são os estados que você atende, por exemplo? Todos. Massa, Só massa. faltava um, que foi com 2 anos que a gente tinha já começado, só faltava o Acre. E eu dizia, Senhor, por favor, manda alguém do Acre para me dizer que realmente eu já vendi para todos os estados. E veio uma menina do Acre e ela deu uma entrada, assim, vamos dizer assim, com o do estado dela com chave de ouro, porque ela fechou 8 conjuntos de uma vez. Aí eu disse, não, Senhor, já realmente finalizamos todos os estados com chave de ouro. Ela comprou, pagou o frete, a gente enviou e ficou feliz da vida, porque a gente poderia dizer, né? Já enviamos para todos os estados. Galera, não sei se você conseguiu entender. Eu acho que não sei quanto tempo já tá em podcast aí, mas só esse início eu acho que já deu para você abrir sua mente e pensar diferente o quanto é massa, é realmente desafiador, mas assim, o quanto vale a pena essa questão Sim. de empreender. Porque pensa comigo, vocês falaram que foram 30 dias praticamente para vender a primeira primeiro. peça. E essa primeira peça não tinha nem o capital para poder começar Comprar. a confecção dela, né? E hoje é uma empresa que atende o Brasil todo. Então, assim, poder dizer o Brasil todo, encher a boca assim, dizer todo, eu acho que é muito gratificante para vocês, né? Porque, Demais. poxa, deve ser incrível essa sensação. É sinal de que o nosso trabalho realmente, assim, é com excelência. E a gente faz realmente, assim, com amor. Não é só uma frase clichê que toda lojista diz, né? Mas, de fato, a gente ama estar no ateliê. A gente ama confeccionar. É tanto que até hoje a gente não saiu do operacional. Manhã tá Massa. sempre lá, costurando, cortando. Tô sempre lá, ajudando no atendimento. Ajudando a menina da auxília da limpeza, da costura. Para poder fazer tudo de forma, assim, excelente. Para que nada saia diferente. Para que um cliente fique insatisfeito. Massa. Ô, Thalita, uma outra pergunta também. Você falou sobre colocar o roxo, né? Criar essa identidade e ali você vender o seu produto. E aí, enfrentou algum desafio, alguma crítica de... Porque assim, a gente quando abre o Instagram, eu digo isso porque eu também faço, eu divulgo as coisas que eu faço, aquela coisa. E aí vem no meu direct, tá blogueirinho, tá não sei o quê. Isso, E aí, tu demais. enfrentou alguma coisa assim? Demais. Eita, que agora vai virar blogueira. Agora quer realmente, não vai nem mais empreender, vai querer só ser blogueira. Só que isso nunca foi algo que me atingia a ponto de ser algo negativo. Entendi. Ah, dizia, então blogueirinhas são aquelas pessoas que aparecem, então que eu seja blogueirinha da minha marca, que eu seja blogueirinha da minha loja. Isso nunca foi algo que me impediu de parar de gravar. Até porque eu tinha em mente que quanto mais você aparece, mais você passa credibilidade para os seus clientes. E tem muita gente que tem medo de comprar online, muita gente. Eu acho que tem Verdade. mais pessoas que têm medo do que pessoas que têm confiança. E hoje em dia, quase todo mundo, se você perguntar, já sofreu um golpe. Eu já sofri um, manhã também já comprou online. E eram de lojas que você não desconfiava, que tinha feedback, tinha comentários, tudo positivo, mas a gente sabe que era tudo fake. Depois a gente soube, né? Por isso que hoje eu tento sempre aparecer nos stories, no feed também, que eu antes chamava, tipo assim, conhecidos, contratava pessoas para poder aparecer, só que eu comecei a dizer assim, não, eu preciso realmente linkar o meu rosto, a minha imagem, a realmente o Scrub, para que eles entendam que é confiável, para entender realmente que não é um golpe, que não é tipo uma brincadeira, realmente é algo sério. E eu acho que empreender é exatamente isso, né? É algo muito sério, é você levar Vestir a realmente... camisa, Vestir né? a camisa. Até porque, como a gente falou no início, se você tem um produto ou se você tem um serviço,
você precisa ser o primeiro propagador dele, né? As outras pessoas vão comprar se você primeiro vestir a camisa, não é verdade? Eu queria fazer um adendo que eu acredito que seja de grande importância para as pessoas que estão nos ouvindo, é o seguinte, que empreender no início, eu conheço pessoas que desistiram, por quê? Porque já queria começar com um quadro X de colaboradores, não queria acordar cedo, dormir tarde, realmente se doar para aquilo que Se você empenhar. quer, que para fazer acontecer, sabe, Jussier? Então a gente passou por essa experiência, a gente trabalhava dia e noite. Quando começamos mesmo, o que alavancou o ateliê da Tatá foi a pandemia. Aonde a pandemia deixou muita gente, realmente nas Sem emprego. escassez, onde muitas empresas fecharam, e assim, eu louvo a Deus, porque Deus nos deu uma estratégia maravilhosa. Saímos dessa salinha que eu tinha na galeria, saímos em novembro. Quando foi em fevereiro, eu indo para a garagem da nossa casa, quando foi em fevereiro começou a pandemia. 3 meses depois. O que alavancou o ateliê da Tatá. Então, nós duas como empreendedoras, eu já era mais velha no ramo, então eu disse para a Thalita: "Vamos agarrar a oportunidade". Quando todo mundo está fechado, o Instagram da Thalita começou. E a gente não dormia, Jussi. A gente passava dia e noite trabalhando, realmente, literalmente, dia. A gente passou uma semana sem dormir. Éramos só 2 para fazer a função de que são hoje 9 pessoas na nossa empresa. E a gente dava conta de tudo. Ela atendia, ela cortava, Cortava, eu costurava, limpava, a gente passava. lavava, então a gente trabalhava o dia e a noite. Dia e noite, para fazer a coisa acontecer. Eu dizia para ela: "Thalita, aproveita a oportunidade, porque esse é o momento". Sabe quanto tempo a gente pedia para entregar um pedido? Era um mês, não era, Gui? Uhum. Era um mês. Por quê? Porque a gente não tinha condições de entregar antes. Então eu trabalhava na máquina dia e noite, eu não conseguia dormir, porque eu dizia assim: "Eu quero ver o ateliê da Tatá", porque eu sempre queria alavancar ela, eu sempre dizia assim: "A mãe está aqui para ajudar mesmo, então vão". Então assim, a gente pegou a oportunidade, trabalhava dia e noite, então empreender no começo, a gente não vai ter um capital para pagar colaboradores, a gente não vai ter pessoas que olha assim, tem pessoas que nos via e olhava assim: "Ah, meu Deus, trabalhando para nada", mas eu acreditava. E eu sempre dizia assim: "Se Deus colocou em nossas mãos, veio essa pandemia e mais uma área hospitalar, então tudo a gente pegou aquele limão Foi. e fez uma limonada". E hoje a gente consegue, temos 4 colaboradores, todos registrados, né, graças a Deus. Ainda temos a família, que é eu, ela, meu esposo, meu genro, meu filho também. Então, assim, todo mundo empenhado. E eu sempre comento lá para as meninas que como é bom olhar hoje e ver, assim, o quanto nós fomos fortes, Jussier. No Demais. trabalho de 9 pessoas, apenas 2 faziam. A gente tem que parar pra pensar hoje de como é que a gente dava conta de cortar, de costurar, de É passar, de Deus, é embalar, de Deus, é tirar Deus. foto. E dá força, assim, porque eu imagino uma semana você embalado, né? Você sem dormir, fazendo tudo isso aí. Então, assim, realmente é Deus dando. E Não também tem você querer. explicação. E você Deus, querer, ele é. capacita. Verdade, E verdade, você entende que aquela força vem de Deus verdade. e aproveitar Ter aquela coragem, né? oportunidade É e se fazer. agarrar, né? E E fazer. e ter disposição para trabalhar. Perfeito. Porque, às vezes, nós queremos ver o que o outro está vivendo, mas não temos a coragem de trabalhar. É bom Passar o dar esse O processo, esforço. né? bom A gente tá quer o resultado, mas não quer o não processo. É. processo. E sem contar que Thalita ainda adoeceu. Teve um tempo que ela pegou uma estafa muito grande do excesso de trabalho, de fazendo faculdade. Teve hora que ela teve que se ausentar e eu fiquei lá sozinha. "Vá, minha filha, mas eu tô aqui". Foi, né? Teve momentos que eu deixava ela sozinha pra poder produzir, porque eu precisava estudar. Eu disse, não, mãe, eu vou ter que parar pelo menos 2 horinhas, porque eu tenho prova e eu preciso estudar. E ela ficava lá, eu saía e voltava do quarto. Mãe, aí, depois me ajuda ela. Não, pode estudar. Então ela abraçava, abraçava, né? Quase querendo saltar, mas ela realmente segurou demais, assim, os trancos, né, na faculdade, que foi bem pesado também, mas deu certo. Eu acho que essa parceria de vocês, eu acho que torna ainda uma coisa mais linda de ver, é porque assim, é uma parceria de mãe e filha, né? Então, antes de qualquer negócio, é uma parceria que já existia, né? Demais. Essa questão sua, Ceiça, de proteção, de cuidado, vá que eu tô aqui. E ao mesmo tempo, para a Thalita
poxa, minha mãe tá ali, eu vou retribuir a altura e tal. Então, eu acho que esse equilíbrio, esse feedback é que fez com que realmente as coisas começassem, o comprometimento, né? Vocês buscarem a excelência, como vocês falou. Eu acho que em tudo que a gente for fazer, a gente precisa colocar isso, né? Colocar a excelência, porque é o que faz a diferença. Talvez, com certeza, no Brasil todo tem várias outras empresas, né, que Sim, vendam o que você vende, né? Mas ninguém vai fazer do jeito que você faz porque tem a tua identidade, né? sim. A outra pessoa tem a identidade dela e eu acho que é isso que torna as coisas bonitas de se ver. É você realmente, cada um, trabalhar dentro da sua área, tendo a sua identidade para que aquilo consiga realmente atingir o objetivo que é a gente empreender, mas empreender com sucesso, né? Empreender É. crescendo, gerando trabalho, renda, que é o que vocês já fazem hoje. Eu lembro quando a gente sentou para conversar lá no escritório, né? Vocês não começaram como Simples Nacional, não foi começaram como MEI, era MEI. E tinha aquela dúvida, né? Pô, José, será que dá certo? Como é que a gente faz? A gente sentou ali e também eu acho que foi um momento, um divisor de águas, porque naquele momento eu tentei simplificar para vocês e mostrar que era possível que aquilo acontecesse. Então acho que a J Barros, ela, foi bem na hora que apareceu a propaganda. Foi. A J Barros, acho que ela entrou meio que nesse momento, não foi de Foi. transição para vocês. A gente tinha medo de crescer, na verdade, né? Porque as pessoas ao redor sempre colocou muitos monstros. O primeiro foi que trabalhar em família não dava certo. Então, não, isso não vai dar certo, não. Vocês vão brigar, vai destruir a união mãe e filha, vai destruir a empresa, vai destruir tudo. E a gente sempre repreendia, né? Tipo, não, isso não vem de Deus, isso é algo que realmente tá vindo até como uma maldição, porque de fato é, né? Já declarando que vai ter briga de mãe e filha, vai desistir da empresa. Mas a gente nunca foi muito de focar nisso. A gente, não, vamos focar nos resultados. Porque em coisas negativas a gente vai ouvir sempre. Você empreendendo ou não, coisas negativas e pessoas negativas vai estar sempre lá do seu lado. Para poder falar algo, para poder lhe desestabilizar, para que você saia do foco. Mas é permanecer firme, acreditar em quem você é. E a gente nunca brigou, né? 6 anos já de empresa. A gente nunca teve uma briga, nem discussões. Nunca teve também, assim, como a gente já viu muitas, né? Pessoas próximas da gente que também empreendeu em família. Tem muita questão da briga de braço. Tipo, quem manda mais? Quem é que vai poder mais? Quem é que vai ganhar mais? E o nosso foco nunca foi em relação a isso. É mais quem era que mandava, quem é que vai obedecer quem. Então, não tem isso lá. Eu acho que isso aí toca um pouquinho a questão do ego, né? Eu acho que é Sim. quando você começa a sentir que tá ali um ego um pouco inflamado, então eu que tenho que mandar, ou sei isso que tem que mandar. E aí realmente as coisas começam a ser atrapalhadas por conta disso, que você deixou, né, o ego subir a cabeça, como diz a história, e o ego realmente ele antecede a ruína, né? A gente sempre escuta muito isso, porque realmente você tira o foco Sim. daquilo e aí você começa, porque é tão pequeno, né? Poxa, quem vai mandar? Quem vai mandar? Não, peraí. Aqui está sendo bênção para quem? Para Thalita, para irmã Cês? Não, para todo mundo. Inclusive uma empresa familiar, né? Como a É. senhora até você falou, Cês, agora, essa questão de Joel, né? De Vitor, do genro, do Pedro. Então, assim, tipo, o que era só vocês duas começou a atingir a família toda. E hoje a família toda está envolvida, não é isso? Na empresa, não? Todo mundo abraça, todo mundo chega junto e trabalha e é focado. Então, tem sido realmente uma bênção. A gente ficou até um pouco com receio de ficar todo mundo, mas não no intuito de briga. Mas, assim, será que vai dar certo? Tipo assim, cara, numa questão do mandar. Tipo, Sim, será que vai ter essa questão de entender que você não tá mandando como esposa, ou mandando como, assim, como filha, como irmão, mas, assim, como uma pessoa que tá querendo encaminhar as ordens da empresa. verdade. Mas nunca teve problema em relação a isso. Sempre quando eu pedia algo para fazer, nunca tinha essa parte do mandado, ser autoritário, era sempre em conversa. Até mesmo com os nossos demais funcionários, já não tem essa questão do ordem, porque eu sou chefe, porque eu mando, você obedece. Não, aqui você trabalha, você exerce sua função e tudo certo. E assim, a própria parceria, né, entre empresa e colaborador, ela exige muito isso. É a questão de direitos e deveres, né? Sim, Então, não é você só cobrar, né? Eles têm os direitos também. Só que junto com os direitos tem os deveres. Eles têm que cumprir algumas rotinas, algumas coisas, então faz parte de todo o negócio. E eu acho que essa parte que você falou também, com certeza alguém que está em casa aí pode passar por isso, porque o brasileiro ele tem muito essa cultura, então, de ter uma empresa familiar, né? Então, o que você falou é um case de sucesso nesse ponto também, porque traz essa referência positiva para quem está em casa, que de repente tem um irmão, tem uma mãe, tem um pai, porque é muito difícil fazer essa separação.
Às vezes o pai é o patriarca em casa, né? E nos negócios ele vai talvez agir daquela forma, só que a hierarquia na empresa é um pouco Uhum. diferente, porque a ideia surgiu de A e tal. Então, assim, eu acho que essa divisão, no caso de vocês, foi um exemplo sensacional para quem está assistindo, porque é possível e é necessário, né, que haja essa distinção do que é casa e do que é empresa. Isso. Perfeito? Demais. Sempre teve no início, né? Isso é reunião, depois que os funcionários saem, a família se reúne e vê o que pode ser melhorado ou não. E quando as pessoas me perguntavam como é trabalhar com a sua filha, e eu sempre dizia e digo, lá, Thalita me chama de manhinha, mas lá eu não sou a mãe de Thalita. Quando Thalita chega, manhã, tem que fazer isso assim, assim. Eu vou fazer porque eu sei que lá, Thalita, ela é a patroa-chefe. Depois dela vem eu. Mas a gente nunca teve realmente essa briga de poder e de braço. Então, assim, lá eu não sou a mãe de Thalita. Eu sou a sócia de Thalita. Eu sou o braço direito de Thalita, que preciso ouvir quando ela precisar de alguma ajuda, eu tenho que fazer de imediato. Né? Então, Massa. separar isso daí também é muito importante. Né? O, a casa é um ambiente de mãe e filha, mas a empresa é um ambiente de sócias, onde tem que ter esse controle, assim, essa sabedoria emocional, psicológica, porque às vezes as pessoas confundem as coisas e é bom colocar cada pingo nos seus is, né? Então, assim, a gente precisa diferenciar isso aí. E isso é um dos carros-chefe também do qual o Ateliê Batata anda. Saber a hierarquia, né? De Saber a cada. hierarquia de cada uma e também, por ser mãe, entender que naquele momento ali são sócias. E quando eu precisar de ser coordenada, vou realmente acatar aquela ordem sem problema. Sem problema algum. Eu acho que isso realmente faz toda a diferença. Eu tive um colaborador que é um amigo meu, assim, tipo, há mais, eu acho que agora a gente já tem uns 20 anos de amizade, mais ou menos. Então a gente brincava muito fora, a gente saía, comia o churrasco, ia, congregava na mesma igreja, tocava no Ministério de Louvor, e enfim, passeava junto, viajava junto. E a gente tinha muito essa preocupação. Inclusive, quando eu fui contratá-lo para a equipe, meu medo era esse. Eu digo, será que as brincadeiras que a gente faz fora não vai atrapalhar dentro da empresa? Mas aí nada que uma boa conversa não se resolvesse. A gente sentou, conversou, olha, aí quando a gente vier para J Barros, aqui assim, assim, assado, diferente, a gente vai precisar. Por quê? Porque você tem seus direitos, mas tem seus deveres, eu também tenho. Então, se a gente misturar aqui a nossa amizade, vai, vai impactar no resultado da empresa, que a gente acha que não, mas impacta, né? Então a gente deixou isso claro e assim foi, poxa, trabalhou comigo um tempão, saiu da empresa. Hoje a gente continua amigo do mesmo jeito, a gente, os filhos, e enfim, a gente anda junto, parceiro, porque eu acho que essa é a intenção. Se a gente tem essa facilidade, ou pelo menos se a gente busca fazer essa separação, quem tem a ganhar, com certeza é a empresa, porque o resultado vai ser outro. O engraçado é que mesmo antes da gente ter funcionários, né, como a gente tem hoje, a gente sempre conversava, como será quando a gente tiver funcionários? A gente sempre dizia, não quero ser aquela patroa chata, que só manda e você só obedece. A gente sempre conversava em criar assim, um ambiente tranquilo, sem muita cobrança, assim, a ponto de causar exaustão em um funcionário, ou tipo de causar um estresse. Então, a gente sempre teve essa essa visão, Preocupação e nessa visão, né? preocupação, porque a gente já tinha feito aquilo, a gente sabe como é ruim trabalhar sob pressão, você tá sempre em cima de alguém, tipo, a toda hora ali cobrando, e às vezes não é a cobrança que vai fazer o outro trabalhar melhor. É a compreensão. Ó, você precisa fazer isso e eu preciso que você faça nesse prazo, nesse tempo. Tudo bem? Tudo. Aquela pessoa só vai ter aquilo. Então não tem por que a gente estar em cima dela toda hora. Porque acaba realmente estressando, né? Então a gente sempre conversava, não, quando a gente for patroa amanhã, que a gente sempre conversava. Quando a gente for patroa, vamos ser patroas realmente assim, que sejam compreensivas, que saiba reconhecer também o valor do funcionário, porque a gente sabe que tem muitos patrões também que não gostam de valorizar. Sim. Então, sempre em momentos, assim, datas comemorativas, a gente gosta de se reunir com as meninas, a gente traz um lanche, traz uns mimos, né? Pronto. Domingo foi o dia da costureira. A gente não conseguiu fazer nada ontem, até comprei, não consegui entregar. A gente não conseguiu fazer o momento de comunhão, vamos dizer assim, porque foi muito corrido. Essa manhã, não, mas não vamos deixar de fazer. A gente fez hoje. Comprei uns mimos para as meninas, que são costureiras. Agradeci a elas, né, pelo excelente
trabalho que elas fazem, que sempre tem muito feedback positivo a respeito das costuras, e é mérito delas, porque são elas que costuram. A gente fez um momento também com lanche, enalteceu elas para que elas realmente saibam da importância que tem no ateliê. E eu acho que em toda equipe isso aí é fundamental, né? Porque, assim, começou vocês duas, mas hoje não é apenas vocês duas, né? Tem uma equipe. Sim. Então, é como eu falar no escritório, a equipe é quem tá ali no operacional, atrás ali, né? Tentando resolver junto com a gente tá lá resolvendo pepino, gargalo e vai para um canto, vai para o outro, fica ali naquela correria. Mas é muito interessante, eu acho que é muito pertinente esse reconhecimento, porque valoriza quem faz parte da equipe, né? Eu acho que eu também tenho muito essa consciência comigo, sabe? De valorizar, reconhecer, porque não é só o trabalho. Eu acho que é aí onde entra essa diferença entre líder e chefe, né? O chefe é aquele cara que só manda, 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 independente da situação, tá sempre reclamando. E eu acho que o líder não. O líder, ele tenta compreender, como você falou, ele arrasta pelo exemplo, ele vai fazer, tentar encontrar a melhor forma, porque querendo ou não é fácil gerir uma equipe, né? Assim, são várias cabeças diferentes, mundos diferentes, personalidades diferentes. Então, às vezes, o jeito que eu falo com Ceissa, se eu falar com Thalita, possa ser que ela não entenda, ache ruim, ou a forma que eu falo com Thalita não é a mesma que eu... Então, assim, cada pessoa tem sua particularidade. Mas eu acho que a grande cereja do bolo é conseguir realmente entender e valorizar, né? Trazer esses feedbacks, como vocês disseram. E a gente sempre tenta, assim, diferenciar, até mesmo hoje, né? Às vezes, vamos supor, uma pessoa tem uma personalidade que não é tão fácil de lidar, mas como funcionária, aquela pessoa não deixa a desejar. Então, a gente não confunde as coisas. Massa. A gente deixa ela como um profissional lá, não elimina, não tira, não demite, porque ela é uma pessoa com personalidade forte, porque ela é uma ótima profissional. E enquanto ela estiver sendo uma ótima profissional, não importa que ela seja fora do ateliê. Exato. Até porque a gente preza por resultados, né? Sim. A gente que está empreendendo, a gente que é empresário, a gente tem acordos, né? Eu tenho um acordo com o meu cliente, que eu preciso entregar demandas a ele, e eu tenho acordo com a minha equipe, que precisam fazer aquelas demandas dentro do prazo para que a gente consiga cumprir o prazo com o cliente, que é o que vocês falaram. Então, independente de como a pessoa é, às vezes tem pessoas que são mais fáceis de lidar, tem outras que são mais difíceis, né? Mas quando isso não interfere no profissional, no resultado que ela traz para a empresa, Isso. acabou. Vida que segue, vamos para frente. É verdade, eu concordo plenamente. Plenamente. Uma outra coisa, e qual foi o grande momento, assim, a chave de virada na empresa de vocês? Porque, tipo, foi o local, depois vocês foram para a garagem, que você falou, depois mudou novamente, né? A empresa cresceu um pouco mais e aí vocês mudaram. A casa não tinha mais como comportar a quantidade de máquinas, a mesa. A produção em si. É. Aí ficamos num galpão do lado da nossa casa. Foi quando contratamos, né, Thalita, a primeira costureira. Eu fui fazer entrevista, né? Que é outra coisa nova, né, Cissa? Isso. Que assim, é algo que a gente também não tá habituado a fazer, né? Caramba, o Thalita botou o anúncio, tá aqui, agora eu vou ter que receber a menina, como é que eu vou fazer? Eu vou ensinar como. Vou falar o quê? Mas eu vejo assim, sabe, José, que aprendemos todos os dias. Aprendemos a lidar com as pessoas, aprendemos a ser melhores, aprendemos a, a lidar com pessoas, a tratar o profissional com o emocional. A gente tem que aprender a diferenciar isso daí. Separar. Então, assim, é de um crescimento gigantesco na vida da gente. Eu, particularmente, falo sobre mim. Eu fiquei muito mais aberta. Eu era uma pessoa muito fechada, eu era uma pessoa muito reservada. Então, eu aprendi a me comunicar mais. Eu vejo que eu, como empreendedora, eu preciso, né, aprender a me comunicar mais. Então, assim, a parte da seleção foi muito desafiador. Para mim, que era uma pessoa muito reservada, de poucas conversas, muito séria. Meu semblante é muito sério. Meu semblante, quando eu esqueço do rosto, fica lá bem sério, assim. Ela tá calma. Aí, às vezes, eu tô na máquina, menina, dona, você está com raiva? Aqui é mais a chegada a mim. Não, menina, aqui já tá tão sério. Não, não, porque meu rosto é assim mesmo, sério. Aí eu tenho que estar pescoço, aquele preto, tem que estar assistindo. Então, assim, muitas coisas que a gente vai aprendendo como empreendedor. E o que ajudou a alavancar, que é a pergunta que você fez, né? Foi a questão da pandemia. Pandemia mesmo, né? Uma oportunidade e não soltamos, assim, apesar do cansaço, né? Porque antes da gente ir Poxa. para o galpão, o terraço de casa, na verdade, que a gente começou na galeria, bem pequenininha a sala, acho que tinha o quê? 3x3, 4x4, era bem pequenininha. 4x5. Nossa, muito pequenininha, não cabia nem uma mesa de corte.
a gente foi para o terraço de casa, que ali foi uma grande luta. Porque o sol batia, aí para não prejudicar a manhã, ela abria uma sombrinha, engalhava na máquina para ficar tipo sombra, ela costurava. E o suor pingando aqui, ela costurando, com a sombrinha na máquina para o sol não bater. E eu sempre ministrando, eu creio, Senhor, que um dia a gente vai testemunhar sobre isso. Eu dizia. E quando chovia também. Aí tinha que puxar as máquinas, porque a garagem Para afastar. Jussier, foi realmente, a palavra foi desafiadora. E a gente nunca reclamou, né? Nunca. Eu sempre admiro muito isso. Minha mãe, que ela nunca falou assim, era pra mim ter ficado como eu tava mesmo. Mesmo nas dificuldades, ela sempre dizia, não, mas a gente vai sair dessa. A gente começou assim, a gente vai crescer. Uma hora a gente vai crescer. Não vamos desanimar, né? E era o nosso foco. E quanto mais cansada a gente ficava, mais a gente ria, né? Parece que já era o aviso. A gente ria muito, a gente começava a rir. Sinal de cansaço. Ela disse, manhã, a gente já tá chegando no limite, a gente tá rindo já sem motivo. Começava um a rir. Ninguém tava falando nada, Júcia, a gente começava a rir. Disse, manhã, é o sinal de alerta que a gente tá chegando já no limite. A gente nunca foi de gritar, de se estressar, assim, mesmo quando as coisas pareciam sair do controle. Teve um momento, eu acho que 6 meses da loja, né? Não, a gente não começou com nada de capital. Foi realmente com a cara e a coragem e a ideia que a gente tinha e vamos embora. A gente trabalhou esses 6 meses incansavelmente, trabalhando, vendendo, postando. Quando manhã foi na lotérica tirar o extrato, não tinha mais do que R$100. Do jeito que manhã tava, ela caiu na cadeira da lotérica. E ela ficou lá. Eu, manhã, você tá passando bem? Ela, José, ela não falava. Ela, tipo assim, fiquei 6 meses trabalhando e não tem R$100 na conta. Eu, mulher, mas é assim mesmo, olha, me perdoe. Porque eu sei que você tirou dessa conta. Ela disse, não, mas Que era a minha conta pessoal. Sim, entendi. Porque na nossa cabeça ia estar, não sei, R$2.000 e tanta venda que a gente fez. Quando Só que a puxou gente o não extrato, tinha, não tá tinha faltando capital. alguns zeros aqui, era pra ter Tá mais faltando zeros. alguns, né? Porque realmente a gente não começou assim, vamos ter R$2.000 de caixa e vamos começar a fazer. Não, a gente começou com a cara e a coragem, vamos começar. E eu acho que é isso que dá o diferencial em quem realmente empreende assim com garra. Você sabe o esforço de cada noite que você não dormiu, de cada dia que você ficou até mais tarde, de cada cliente que você ficou conversando um pouco mais. Então, assim, empreender é um esforço diário. Você não pode achar que tá tudo bem agora, vou relaxar tranquilamente. Você sempre pode, assim, alcançar lugares mais altos. Você sempre pode conhecer pessoas novas, que é o diferencial. Conhecer pessoas novas faz você ir a lugares que você nem imagina, né? Porque a gente começou também a ir para os hospitais. O Instagram, a gente só conseguia focar nos de fora, os estados. Parece que o Instagram não entregava para o pessoal daqui. Era só os de fora. Essa manhã, vamos tentar fazer com que as pessoas daqui conheçam o Ateliê da Tatá. A gente fez o quê? Fazia os pijamas, botava numa bolsa e ia-se embora. Era essa coleira do Ateliê da Tatá. Botava os pijamas, ia nas faculdades. Comprava, produzia e ia tentar E vender. levava calote, porque vendia fiado. Poxa. Não, olha, sem falta você vem a tal dia aqui que eu vou estar no hospital. Cadê fulano no hospital? Sumiu. A gente ia um dia, ia outro. O telefone era bloqueado, bloqueava a gente. A gente já levou alguns calotinhos, mas a gente aprendeu a fazer agora realmente só pagando para poder É confeccionar. porque é tão desafiador, às vezes no começo a gente não quer dizer sim não, né? Não, a gente faz, a gente encontra um jeito. Até porque assim, a gente quer ajudar, a gente também quer vender, então a gente quer ser ajudado, então a gente fica naquela... E aí, às vezes, tem pessoas que são oportunistas, né? E acaba que... Isso aí eu acho que todo empreendedor enfrentou em algum momento, né? E dependendo do tamanho, isso aí pode prejudicar drasticamente o crescimento da empresa, né? Porque perceba, como você falou, a gente não começou com um capital, ou seja, não tinha uma reserva para segurar aquela pancada. Então, se de repente uma pessoa, 2, 3, 4, 5 faz isso, realmente a empresa precisa estar estruturada para poder aguentar. E aí foi quando vocês já foram atingindo outros mercados, né? Já foram buscando outras pessoas, e eu acho que esse aí foi um diferencial. Mãe, sempre eu digo que ela é a razão da empresa, né? Eu sou mais o coração, assim, eu sou um pouco mais... Tenho um pouco mais de pena, sou um pouco mais melancólica, mas ela é mais firme. E quando isso começou a acontecer, essa questão dos desfalques de comprar e a pessoa sumir, mãe, vamos parar por aqui que senão tá dando certo. Então, a gente começa a cobrar 50%, você pagou 50%, a gente vai, confecciona e entrega o seu pedido. Caso não, eu acho que foi aí que fez a gente não desistir, mas querendo ou não, a gente pensou nessa época, não foi? Porque, nossa, dava muito problema. Os clientes pediam um tamanho, quando chegava a gente fazia mais ajuste na época. Ai, mas eu quero diminuir só meio dedinho aqui.
A gente diminuía meio dedinho. Quando chegava lá, não, tu tem como soltar só mais esse meio dedinho que eu acho que ficava melhor antes mesmo. Aí a gente voltava com a roupa, Poxa. ajeitava e depois entregava de novo. Foi também um que teve muito desgaste, assim, a gente pensou muito em desistir. E aí, nessa parte, aí vocês deixaram de fazer o ajuste, Foi. assim. E aí, como foi? Porque, tipo, acho que o pessoal também já estava acostumado. Não sei se talvez não, faz o ajuste, Sim. coloca mais um dedinho, tira, não sei o quê, uma ponta, pá, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Então, como é que foi para poder fazer esse desmame, né, na galera que já estava acostumada a ter esses ajustes? Foi desafiador? O pessoal, não, antes vocês faziam, agora não faz mais? Como é que foi isso aí? O novo sempre dá estranheza, né? Por mais que você mude assim, pronto, a gente tinha essa questão do fazer o ajuste. Quando a gente mudou, alguns questionaram os que já eram clientes que já conheciam. Mas os novos não, a gente já falava firme, ó, o tamanho é esse, a modelagem, a gente não faz ajuste. Mas a dica que eu dou é, caso fique folgado em você, vai numa costureira e ajusta. Você não vai ter problema algum. Ah, é verdade. Porque é assim que acontece nas lojas de departamento, vamos dizer assim. Sim. Você não chega numa loja, numa C&A, numa Renner, numa Zara, vou comprar roupa e vou ajustar lá mesmo. Não tem isso. Você tem que comprar o seu tamanho, senão fica legal, você ajusta. E assim era com os scrubs, porque a gente queria na verdade, agradar, né? E a gente não vai conseguir agradar Principalmente todo mundo, né? todo mundo. A gente tem que escolher um público e focar nele. Foi o que a gente Verdade, fez. perfeito. A gente vende hoje, que deu uma polêmica no Instagram, que a gente só vende do PP ao G. Quem usa GG para mais, disse que a gente estava discriminando, que era gordofobia. E chegaram na loja física xingando meu irmão, falando que isso era errado. Aí foi quando eu botei realmente de novo a cara no chão e falei, gente, não é bem assim, não é discriminação, não é excluindo ninguém. Toda loja, ela tem um público-alvo. O meu é do XPP ao G. Até porque, Jussi, como a gente trabalha com confecção, é confecção própria, a gente não terceiriza, a gente sabe o custo de cada coisa. Sim. Então, um conjunto que eu vendo do XPP ao G, ele tem um custo, ele tem uma margem de lucro e uma margem de custo. A gente não tem como fazer o mesmo preço num conjunto GG, porque não vai ser a mesma metragem de tecido. Até mesmo é o dobro do tecido. E eu também não acho justo ter uma tabela de preço e cobrar até um tamanho. Tantos valores, no GG é um valor maior. A pessoa vai ficar achando que é desvantagem, né? Com certeza. Então, a gente preferiu tirar o GG da tabela. No início, foi teve uns desconfortozinhos, né? Resistência. Dos clientes. Mas aí a gente sabia no que a gente Nos queria. constranger, na verdade, É. para que a gente voltasse, né? Mãe sofreu ameaça de uma Imagino. pessoa, cliente, que foi lá em casa pra fazer. Ela queria conhecer. Eu disse, não, a gente não conhece. Depois ela foi bater lá. Como ela soube o endereço, eu não sei, que a gente não colocava porque era só loja virtual. Pois ela foi lá com o marido dela. Ela disse, você sabe quem eu sou? Você sabe onde eu moro? Você vai fazer meu conjunto GG. E o pior, amanhã fez, porque a gente ficou com muito medo. Não conhecia, não Não sabia conhecia, quem mas era, ela né? ameaçou. Ela, você sabe quem eu sou? Não foi amanhã. Você sabe onde eu moro? Você vai fazer meu conjunto GG sim. Aí amanhã, vou. Qual a cor que você quer? Vou tirar suas medidas. Manhã fez e ela não quis pagar mais. Mas esse valor vai ter um pequeno Tradicional e acréscimo. tal. Ela disse, não, você vai fazer pra mim o valor que você faz até o G. Rapaz, essa Isso daí era bem assim, complicado. Bem firme, não foi? Menina, mas a gente, quando ela saiu, Jussi, a gente teve que orar pra que ela não voltasse, não Sim, criasse nenhum tipo sim. de constrangimento. E eu acho também, Thalita, que isso aí é onde entra a maturidade, né? É onde entra a temperança, porque assim, veja só, você poderia ter se posicionado e disse, não vou fazer. Não, você sabe quem eu sou, nem sei, nem quero saber e acabou. Porque assim, existem pessoas que vai perder a paciência e vai por esse caminho. É um Sim. caminho? É. Mas é um caminho que talvez Perigoso. ele te dê mais dor de cabeça. Então, às vezes, é aquela questão de dar a outra face. Não, não, a gente faz. Não, mas eu não vou pagar nenhum. Tudo bem, a gente faz. Deixa eu Porque, fazer assim, só um adendo do que ela só falou. quero resolver. Eu nem fiz por medida, eu disse, eu quero que você traga o seu, para não ter erro nenhum. Foi. Traga o seu que eu vou copiar. Fazer igual. Igual. Tudo por ele. Ela mandou o marido, entreguei, pronto. Até hoje estou na paz. E eu acho que deve ter sido um desafio, porque hoje a gente também vive numa geração, numa época em que tudo é discriminação, né? Tudo é bullying, tudo é não sei o quê. Então, de repente, você se posiciona sobre o tamanho, né? E a galera já vai pra rede social, né? Detonando. E quem assiste aquele fragmento, aquele vídeo apenas, poxa, realmente, as meninas da Ateliê Tatá, poxa, não era pra fazer isso. Só que quando você vai e se posiciona, né, como você fez, eu acho que é isso que traz, trazer a verdade à tona, entender? Porque assim, todo negócio, é como você bem falou, todo negócio tem que ser definido seu público-alvo. Sim. Então, assim, não é discriminação, é porque
o que eu pensei foi, eu vou atender esse nicho de mercado, eu vou atender esse público, e a minha empresa ela vai funcionar para... Então, assim, só que tem pessoas que não entendem isso, né? E como eu te disse, é uma geração muito de mimimi, né? Uma geração hoje, infelizmente. A internet, ela ajuda muito. Por exemplo, você vende para todo o Brasil. Talvez fosse, sua empresa existisse há 30 anos atrás, não tivesse essa facilidade de vender para todo lugar. Por outro lado, essa mesma internet que ajuda, ela também atrapalha nesse aspecto, né? É verdade. De qualquer coisinha, não, eu tô me sentindo ofendido, vou ali falar mal do pessoal. Então, é bem isso, né? Hoje em dia. E tem que procurar muito estudar também, né? Sobre aquilo que você está querendo oferecer. Verdade. Tem que procurar informações, como a gente fez lá no início, né, com o Jota Sim, Barros. é verdade, Tem que verdade. estudar em todas as áreas, não na área financeira, na área jurídica, mas no Verdade. produto, da Com certeza, precificação, com porque certeza. tudo tem que ir junto assim, ó. É. E trazendo esse ponto à tona, foi o que a gente conversou antes, né? Como você falou, as pessoas tinham vendido uma ideia que era quase impossível, sair do meio para um AME, por exemplo, né? E a gente desmistificou isso e eu queria deixar para você que está em casa também. Você começou a empreender, pô, não sei, de repente é um microempreendedor individual e escuta muito, poxa, se eu for para um AME, eu só vou pagar imposto, muito imposto, não tem como. Não, o imposto, infelizmente, realmente Faz parte. faz parte do processo. Agora, pense comigo, só paga imposto quem vende. Isso. Então, se você está pagando imposto, é porque, graças a Deus, está tendo faturamento. Então, assim, eu sei que aí existem possibilidades, N fatores que a gente pode sentar. Eu posso te explicar se você tiver alguma dúvida, mas o que eu queria trazer para você que está em casa é entender isso. As meninas começaram sem capital, passaram 30 dias para vender a primeira peça, não tinha o dinheiro da compra daquela peça. Então, assim, algo desafiador, num local pequeno, né, com guarda-chuva se protegendo do sol e da chuva. Então, e hoje vendem para todo o Brasil. Todo o Brasil. Você vê um local como o Acre, né? O norte lá, assim, algo longe e envia uma mercadoria. Então, assim, Chegou. se você, às vezes você acha, não, você MEI, porque MEI paga pouco imposto, eu só pago aquele DAS todo dia 20. Talvez você esteja deixando de crescer porque você está pensando dessa forma. Então, o que você precisa fazer? Realinhar o pensamento e entender que talvez agindo assim, você está engessando o crescimento da tua empresa. Talvez vocês não tivessem crescido o que cresceram se tivesse, não, José, eu vou ficar só como um MEI, porque eu não quero gastar Paralisado. quase nada. Então, acaba engessando, não é verdade? Aquela reunião que a gente teve foi muito importante, né, no escritório de Jussier. Que a gente estava sentindo a necessidade de crescer, de sair do MEI, mas a gente tinha muito medo. Verdade. E depois daquela nossa reunião, que eu digo que foi até uma consultoria, né? Falando os pontos positivos de crescer. Que é lógico que vai ter custos a mais, vai ter impostos certeza. a mais, mas é sinal de que você está crescendo, que a empresa está crescendo. Então, a dica que eu dou para você hoje é que não tenha medo de crescer. Confie, J Barros Contabilidade. Porque, assim, ele vai abrir sua mente, vai esclarecer, assim como fez com a nossa, né? A gente tinha muito medo de crescer, muito medo, assim, de contratar funcionários. Verdade. A gente queria fazer tudo sozinha, mas Jussier abriu, assim, nossa mente em relação a isso, falou da importância de não só ter funcionários, mas contratá-los, deixar tudo, assim, com os pingos no is. Então, assim, fez muita diferença, Jussier, todos aqueles nossos encontros, desde lá de trás até hoje, né, atualmente. Então, assim, faz muita diferença ter um contador de confiança, um contador que quer realmente ver você crescendo, que quer esclarecer as dúvidas, não somente, assim, ter aquele valor por mês e tal. Não, você sempre tira dúvidas, sua equipe também. Joyce, que tá sempre lá, eu perturbo um pouquinho Joyce. Joyce, me ajuda aqui, não tá conseguindo, o que é isso? Então, assim, foi essencial demais ter a J Barros no nosso negócio, de verdade. E, Thalita, sabe, é muito bom ouvir isso, porque é um feedback, né, que nos ajuda muito também, saber que estamos no caminho certo. E a gente tem um lema lá no escritório que é, não cuidamos de CNPJ, cuidamos de sonho. Por quê? Porque é exatamente isso. Às vezes a gente pega o número do CNPJ, parece ser uma estatística só. Mas, na realidade, por trás do CNPJ tem tudo isso que a gente conversou, né? Horas mal dormidas, né? Ou até Demais. sem nem dormir. Sem nem dúvida. Né? Então, calotes, como vocês sofreram, dificuldade para crescer, para contratar, encontrar a pessoa certa, não é a pessoa certa, o que eu faço, como eu faço, deu um problema aqui, como resolver. Então, poxa, isso é muito interessante, porque a gente vê realmente lá no escritório, passo muito isso por menina, é quase que um mantra, sabe? Quando entra no escritório tem que saber essa frase, olha, não cuidamos de CNPJ, cuidamos de sonhos, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É o seu sonho, por isso que eu tenho interesse que você cresça, porque assim, vocês crescendo, a gente tá crescendo junto, e aí as coisas vão tender a crescer cada vez mais. E assim, a gente acho que já tá caminhando já pro final, Thalita e Ceissa. Eu queria saber assim, na opinião de vocês, quais são as características necessárias que o empreendedor precisa ter?
quais são os atributos, não sei, tipo, por exemplo, como a gente falou aí, coragem, talvez, porque é muito desafiador. Então, na opinião de vocês, o que é que não pode faltar de característica no empreendedor? Como cristã, eu acredito que seja também a confiança em Deus. Eu acho que fez total diferença no nosso negócio. Até porque quando a gente não tinha entendimento sobre algo, a gente procurava, a gente não conseguia achar. A gente tentava falar com amigos, né, que sabiam o meio, que sabiam sobre aquela área. E simplesmente dizia nada assim, ó, não vou falar porque para saber disso aqui eu sofri. Então, não vou ajudar. Meu Então, a gente Deus. escutou isso na Tipo tora, assim, né, deixa sofrer pra para aprender no aprender. sofrimento. E o Caramba. que a gente mais fazia era, amanhã vamos orar. Porque eu sei que Deus vai nos dar a direção. Então, muitas situações da loja que a gente procurava na internet, procurava com pessoas que a gente não recebia ajuda, a gente não conseguia nem achar. Quando a gente orava, Jussier, era incrível. Deus direcionava, você vai fazer isso, isso e isso. E tudo dava certo, né? Não, amanhã. Pensei nisso, eu acho que foi Deus dando a direção. Vamos tentar. A gente conseguiu fazer coisas que as pessoas diziam que a gente nunca ia conseguir. Então, acho que ouvir isso, você não vai conseguir porque eu demorei muito tempo para conseguir. Acho que isso funcionava mais, né? Tipo, não, eu vou conseguir sim. Se você não vai me dizer, eu sei que Deus vai me guiar. Então, acho que pedir também, assim, direção a Deus, para que Deus esteja nos seus negócios, faz muita diferença. A gente até diz, né, que a gente não toma conta da telha de Tatá. A telha de Tatá é do Senhor. Porque a gente ajuda também projetos, ajuda pessoas devido à empresa. Então, ele é tudo. Então, Deus pra gente realmente é o nosso chefe. A gente não é nem chefe de nada. Quem é o nosso chefe A gente realmente só é o Senhor. administra, né? Ele que É. manda, E a gente verdade. pede direção a ele. E realmente, para empreender, você tem que ter muita força e coragem. Ser preguiçoso e empreender são duas coisas que não tem como ir Não muito combinam na longe, mesma não. frase, né? É, porque empreender é cansativo. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena, né? É revigorante. Quando a gente vê o fruto do nosso esforço, né? Como o Tarata falou, realmente Deus, ele é o centro de tudo. Antes de brotar no coração do Thalita, esse ateliê da Tatá já estava no coração de Deus, eu sempre digo isso. Deus só projetou nela para que as coisas viessem a acontecer. E empreender, você tem que ser forte, determinado, corajoso, eu sempre digo para a Thalita, ter muito equilíbrio emocional, psicológico, porque amigos chegam para dizer para você que isso não vai dar, você vai estar rodando em círculo. E se você não acreditar naquilo que está no seu coração, naquilo que você colocou em oração, você desiste. Então, assim, empreender para mim é tudo isso que eu falei. É determinação, é coragem, disposição, entendeu? Ter controle emocional, psicológico, ter tudo isso. Mas quando você vê o fruto do seu trabalho dando certo, e quando você vê as coisas acontecer daquilo que as pessoas, que a gente busca informações e as pessoas não dão, porque eu aprendi no sofrimento, você também vai aprender, e a gente não aprendeu no sofrimento. Coisas extraordinárias quando Deus está no ambiente, por mais que tudo esteja oculto aos nossos olhos visíveis, mas aos olhos do Senhor não está. E Verdade. quando a gente nos coloca na total dependência de Deus, Deus ele realmente nos revela. E uma das coisas mais preciosas que Deus nos ensinou foi, talvez você nem entenda da forma como eu vim falar, os enfeites, Infestar os pijamas. colocar tecidos em cima da mesa de corte para cortar vários. Ela Hum. foi procurar informações e a pessoa disse: é muito difícil você encontrar uma pessoa que corte para você, porque Não muito tem mais no escasso. mercado. É um profissional Entendi. dessa área. Aí eu disse: Thalita, Deus é o professor dos professores. Então, Deus ele vai nos ensinar como a gente vai fazer. Eu fui no centro, comprei uma tesoura elétrica, que é uma de bisco, e eu disse: eu vou usar essa tesoura. Eu nem sabia manusear a tesoura, José. E chegava em casa, Joel, vamos orar. Meu parceiro de oração é Joel, mesmo daquela forma, mas é o meu parceiro de oração. Vamos orar. E ele botava a mão na minha cabeça, começava a orar. É coisa, se a gente for contar tudo, Parece loucura às vezes, né? é, uma hora seria pouco, Jussi.
E ele começou a orar: Senhor, tu és o Deus da sabedoria e tu pode descer sobre a minha esposa a sabedoria de como ela deve usar essa tesoura, como ela vai fazer, porque ela está precisando, Senhor, com aquela vozinha que ele está hoje. E eu chorava, Josias, chorava. E quando eu cheguei na loja de manhã, a gente impunha as mãos lá na fábrica, começava a orar: Senhor, me ensina como é que eu tenho que fazer, Josias. E chega, me arrepio. Aquela voz gritou aqui dentro: você vai pegar os tecidos, você vai fazer assim, assim, assim. Vai fazer dessa Riscar de tal forma. cada parte da peça era desse jeito, como eu estou dizendo para você, Jussier. Você vai pegar cada parte da peça, essa você só vai cortar uma vez, essa você vai cortar duas, essa você corta uma. E eu risquei o coração aqui, ó, porque era muitos tecidos. Se cortar errado, bota tudo a perder. Perder, A matéria-prima tem um custo. com certeza. E eu comecei a olhava, riscava, olhava, contava, contava, contava. Quando eu cortei a primeira vez, a primeira remessa, que eu fui averiguar que deu certo, eu olhei para Joel, para Thalita e disse: Deus é o professor dos professores. Eu nem acreditei. Amanhã, quem foi que... A senhora conseguiu com quem? Quem lhe disse que era isso? Amanhã, Deus me direcionou. Porque as pessoas Incrível. não disseram, mas Deus nos direcionou. E dito e feito, né? Foi muito assim, vamos dizer rápido, entre aspas, né? Mas assim, o que poderia demorar um curso que ela iria fazer, e um dia praticamente Deus deu deu o o discernimento, a caminho certo. sabedoria. Deus Incrível. é lindo. E a gente que vive na total dependência dele, a gente anda na frente. Porque eu não precisei fazer curso lá no Sebrae, não desmerecendo o Sebrae, Sim, sim, né? sim, sim. Porque, como eu falei anteriormente, estudar, buscar É. conhecimento É importante. é importante. Mas tem coisas que realmente Deus faz. Então, assim, hoje eu corto divinamente bem, com fechos em produção, em grandes quantidades. Mas eu não precisei fazer o curso. Eu pretendo fazer para aprimorar mais ainda. Mas, a princípio, hoje eu corto para No proteção. desespero, né? A dor realmente me ensinou a trabalhar. É incrível porque tem uma frase que eu li uma vez que era assim: se Deus for teu sócio, faça grandes planos, É né? isso. E realmente é isso. É porque assim, a gente, graças a Deus, por ser cristão, a gente tem esse posicionamento, né? Então eu queria também direcionar você que está em casa, não sei se você é cristão ou não, mas entenda que se Deus for seu sócio, pode fazer grandes planos, porque ele vai realmente assim. É como o Ceissa bem falou, né? Antes de nascer a ideia do ateliê da Tatá, Deus já tinha essa ideia, Deus Com já tinha esse certeza. projeto para vocês. Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença. Lá no escritório, a gente faz reuniões de alinhamento todo mês para a gente poder definir o que é que a gente tem de planejamento para fazer, quais são as obrigações acessórias para a gente cumprir. E aí a gente passa esse alinhamento, às vezes toma café da manhã junto, às vezes não, mas a reunião tem que ter. E um dos momentos ali no final da reunião, a gente ora pela equipe e ora por todos os clientes, sabe? Pedindo provisão, que Deus abra as portas para que vocês vendam mais, para que os clientes trabalhem com a gente vendam mais. Porque assim, quando a gente entende que Deus está no negócio, realmente é muito diferente. Às vezes, se você não tiver uma visão espiritual, ou de repente você que está em casa não entende isso que a gente está falando ainda, mas é porque assim, é muito diferente, é surreal. Quando Deus está na coisa, quando ele está no negócio ali, ele é a prioridade, as coisas acontecem de forma que às vezes é até difícil de explicar. É. É difícil você chegar para uma pessoa e dizer assim: rapaz, olha, a ciência. Porque, por exemplo, antes de eu ter o escritório, a unidade que a gente tem, que a gente comprou, eu pedi ao Senhor: Senhor, eu queria muito um local e tal e tal. Mas eu queria um local que fosse assim, se o Senhor pudesse tal, no local assim, assim, assado. E hoje eu vivo, teve um cliente que foi lá, que era na época do imposto de renda, igual tá sendo agora. Teve um cliente que foi lá, eu lembro como se fosse hoje. E ele disse assim: José, eu vim aqui porque durante a madrugada Deus me inquietou pra orar por você. E aí, Thalita, interessante que disse: eu não vim pelo imposto de renda, não. Imposto de renda, eu tirei já a dúvida que eu precisava. Eu queria te dizer isso. Olha, isso eu tava no outro local ainda, na outra unidade. Olha, eu tive ir no local, assim, Deus abriu a porta. E era uma casa, mas você ia fazer uma reforma. E não ia ser, tipo, mais uma casa, era uma empresa. E era, tipo, sei lá, como se fosse um primeiro andar. Não era uma sala, era uma casa. E Deus, assim, tá falando, frisando muito isso, porque eu não sei se você já tá vendo alguma coisa, ou se você tá pensando em mudar. Ou se simplesmente é porque vai chegar um tempo que Deus vai tirar dessa sala e vai te colocar no local, que é uma casa. Só que eu tava negociando a casa, uma pessoa tinha se quebrado ali na negociação, era um outro local. Eu digo: Jesus, e agora, meu Deus? Eu queria tanto aquilo, só que às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer, Deus já tem reservado outra coisa. E aí, quando a outra pessoa, depois disso,
apareceu essa casa que a gente comprou e etc. E aí eu lembrei daquela oração daquele rapaz, sabe? E eu digo, Jesus, isso é maravilhoso. É como vocês bem falaram, né? Às vezes a gente até busca conhecimento, tem que buscar realmente, concordo plenamente, mas a graça de Deus e as misericórdias dele é incrível. Primordial, né? É incrível, a dependência é incrível. Pessoal, realmente eu acho que a gente poderia conversar aqui mais 2, 3 horas. Por mim tava tranquilo, por vocês acho Por que mim também, né? também. Então já fica aí um convite também, já deixo aberto assim um convite pra gente poder fazer depois outros episódios. E aí a gente contar talvez a principal dificuldade que o ateliê da Tatá enfrentou e também como foi que ela fez para poder mudar aí a trajetória, não ter parado, porque eu acho que o segredo é não desistir, como você falou, Thalita. E aí a gente pode estar conversando depois mais sobre isso, Com beleza? certeza. Antes da gente terminar, eu queria também pedir para vocês duas, assim, qual seria a mensagem que você queria deixar para o pessoal que está em casa, que já empreende, que está passando dificuldade, ou que pensa em empreender, ou não sei, qualquer mensagem que você queira deixar, assim, a galera do YouTube que está assistindo agora, qual é a mensagem da Ateliê da Tatá, de Thalita, qual é a mensagem de Sexta para a galera que está em casa? Bom, a mensagem que eu deixo é que não desista. Por quê? Sempre no começo tudo é difícil, mas se realmente é aquilo que você quer para você, é aquilo que você sonha em ver crescendo, continue, não pare. A diversidade vai ter dificuldades também, mas quando você vê as coisas acontecer, você diz: "É por aqui o caminho". As pedras, elas não são para nos parar, mas sim para nós fazermos degrau a cada dia, né? E eu acho que é importante também não desistir, independente da circunstância, por mais que pareça que não tem saída, que é o fim, mas continue, porque o tempo vai passar, você tentando ou não tentando. Então, que ele passe você tentando e fazer seu negócio acontecer. Verdade, verdade, concordo plenamente. Pessoal, então espero que você aí tenha gostado. Já peço para vocês se inscreverem. A produção tá dizendo, ó, tem muita gente que tá visualizando, tá assistindo, mas não tá se inscrevendo. Então dá uma força aí. Às vezes a gente tá dando força a tanta gente de fora, tanta gente de longe. Então vai lá, não custa nada. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum episódio. Toda quarta-feira sai um episódio novo. São dicas empresariais com profissionais que estão no dia a dia empresarial e também cases de sucesso, como as meninas que começaram a empreender e hoje trouxe a história para motivar você, para você entender que é possível isso acontecer. Então, estamos aqui à disposição para ajudar. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, encaminha também esse podcast para alguém que precisa ouvir isso. Alguém, eu acho que hoje Deus até ministrou os nossos corações, porque Deus é sempre maravilhoso, sempre lindo, e às vezes a gente começa falando sobre um assunto e acaba voltando para ele, porque realmente tudo converge para ele. Então, que você possa mandar esse podcast aí, esse episódio para alguém que precisa de repente estar assistindo. Queria também agradecer a todas as empresas que têm comprado essa ideia. Eu sempre falo isso. A ideia de um contador louco que pensou assim em algo que além do escritório. Então eu não queria ajudar apenas o meu empresário, a pessoa que já trabalha comigo, mas as pessoas que querem empreender. Então a gente trouxe pro YouTube, hoje a gente já tem alguns parceiros, mas no início a gente investia ali, pagava para poder ter o podcast acontecendo, e hoje tem pessoas que compraram essa ideia. Então, José, como é que eu faço para colocar essa marca? Então eu queria agradecer a todas as pessoas. Não vou citar o nome, mas a marca está aqui no podcast, à medida que o podcast está acontecendo, está sendo sempre colocado aqui. Eu queria agradecer demais a você que comprou essa ideia desse contador maluco, e hoje estamos aqui, acho que já há 3 meses de episódios, e vamos seguindo, tem mais gente aí pra gente entrevistar, contar suas histórias e motivar você a entender que realmente é possível. Então, queria desde já agradecer a todos aí que ficaram até o final, um forte abraço aí a todos vocês, dizer que já tem novos episódios e você precisa estar atento para não perder nenhum episódio, beleza? Pessoal, vamos dar um tchau aí. Tchau, galera. Tchau, boa Valeu. noite, foi um prazer. Pessoal, até mais, um forte abraço, Deus abençoe vocês. Tchau.